E a gente continua trazendo a repercussão dos dados do PIB e do CAGED com o nosso colunista Gilvan Bueno. Gilvan, olá, tudo bem? Como que foi a tua leitura destes números? A economia desacelera, era esperado. Ao mesmo tempo, a nossa economia continua gerando empregos de maneira bem aquecida. Dá para ver o copo meio cheio ou meio vazio? Vamos olhar o copo meio vazio. Por quê? Porque nos últimos anos, como é que o Brasil vai crescer? Essa talvez deve ser a grande pergunta. Então, quais serão os caminhos de crescimento do Brasil? Quando a gente começa a olhar os números, a gente pode olhar um campo bem específico aqui, que é o campo dos investimentos. Tá? Porque qualquer economia, qualquer pessoa física, qualquer empresa, para crescer, precisa fazer investimentos. E o Brasil, nos últimos 18 anos, parou de investir e tem tido um PIB diferente dos países emergentes. Então, quando a gente olha a estrutura dos gastos para crescimento, a gente não está conseguindo fazer isso. Uma segunda questão é a produtividade. A produtividade no Brasil tem caído. O Brasil não é um país produtivo há algum tempo, tem a posição número 91 no ranking. E o Brasil tem apenas 2% na participação do PIB mundial. Então, quando você olha essa estrutura, você vai olhar o PIB para uma questão que me interessa, que é o que o Brasil precisa fazer para crescer para os próximos anos? E aí a gente começa a olhar os números mais de perto e fala assim, se nós somos um país de commodities, nós sofremos quando os ciclos dos preços dos alimentos são menores. Como as grandes economias, ou como os países conseguiram construir isso de maneira mais diferente? A gente olha um pouco para investimentos em tecnologia. Questão que eu sempre tenho comentado com você, o Brasil não é um grande produtor de STEM, que é ciência, tecnologia, engenharia, matemática. Nós não temos número de engenheiros, nós não estamos nas discussões que vão dominar o mundo nos próximos anos, que são data center, tecnologia para inteligência artificial, uma inteligência falando de grandes projetos de transformação, reduzindo esse custo produtivo para muitos empresários. E a gente fica muito preso na armadilha da renda média. Então, o que me chamou a atenção é a gente tem um número de investimentos pior e ruim, que prejudica o crescimento nos próximos anos, e a gente tem aqui uma visão de que o Brasil, se não tivesse commodities, já tinha se afundado. Então, o governo ele tem que olhar para esse campo e pensar em soluções, por exemplo, o Plano Safra, trazer novos investimentos para esse setor. Nós tivemos uma discussão ano passado, Naka, que ele queria tirar um pedaço do orçamento do agro. E o terceiro grande questão é como o Brasil vai ajudar um pequeno e médio empresário nos próximos anos, porque esse juro de 2%, de dois dígitos, perdão, Naka, ele foi o grande limitador de crescimento, porque ele estava combatendo a inflação, mas o Brasil acabou não criando capacidade para o pequeno e médio empresário suportar isso. O pequeno e médio empresário ele não está na Faria Lima, ele não consegue atrair capital da mesma maneira que as empresas do mercado de capitais. É interessantíssimo isso que você nos muito bem lembra, Gil, porque o agronegócio, que este ano, de 2025, né, foi essa máquina de crescer, com crescimento de 2 dígitos, teve ao longo dos últimos trimestres uma onda de recuperações judiciais, empresas com dificuldade de pagar suas contas, porque não adiantou nada o sol ter ajudado, a natureza ter ajudado, com safra recorde, sendo que você precisa pagar 15% de juro, quer dizer, mais, né? 15% é a Selic, muito mais de juro, e aí não tem como vencer o juro. Esta expectativa de queda do juro, ela ajuda o agronegócio? Será que 2026 pode ser melhor? Ainda que a gente tenha muitas dúvidas diante da guerra e de tudo isso que está acontecendo, né? Cooperativas de crédito. Se não existisse cooperativas de crédito, o agro estaria asfixiado. No Brasil, esse número de cooperativas de crédito vem crescendo bastante. O antigo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele falava sobre a importância das cooperativas de crédito. Então, a conta é quanto nesse crescimento nós tivemos a participação nas cooperativas de crédito. A gente pode, por exemplo, pode aqui estudar o balanço do Banco do Brasil, que foi o primeiro banco a sofrer com essa questão de recuperação judicial do setor do agro, citado pelo seu próprio CFO em alguns momentos da apresentação de resultados, porque os bancos tradicionais, os 5 grandes bancos que dominam mais de 80% do mercado bancário brasileiro, eles acabam não conseguindo capturar a facilidade de uma cooperativa de crédito operar no sistema. Então, muito desse crescimento, a gente tem que parabenizar aqui as cooperativas que fazem um trabalho de estar presente em quase todos os municípios do Brasil.
E aí vem a segunda questão do crédito, né? Diversos estudos mostram que o crédito caro tem paralisado isso. Ontem nós tivemos um estudo do Serasa mostrando que os empresários estão atrasando suas contas, principalmente nos pequenos e médios. Então, no final do dia, eu entendo que as cooperativas de crédito conseguem, Naka, capturar melhor esse segmento, porque em algum momento parece que ele está desassistido e os planos safras não conseguem atender isso. Acredito que aqui tem uma discussão, o governo federal tem que trazer uma discussão maior sobre esse tema, porque o agro, o que está claro se abandonar o agro, o Brasil não cresce e pode ter até uma deflação em alguns momentos. Quando você começa, você estava fazendo ali primeiro parabenizar o nosso time aqui, que fez uma arte muito clara. Mas quando você olha, por exemplo, soja, laranja, que você estava destacando, você fala assim, poxa, a discussão desses players foram importantes. Agora imagine o seguinte, tira toda essa concepção da conta, o que nós veríamos? Um Brasil que, se dependesse do consumo das famílias e dos empresários, não ia ter crescimento quase nenhum. Essa frente do mercado bancário, às vezes, e aí eu preciso fazer minha culpa, né? Eu que sou de São Paulo, cresci no meio do noticiário financeiro, a gente pensa muito em banco, aqueles bancões ali na Faria Lima, com aqueles prédios envidraçados, e as cooperativas de crédito são, de fato, uma frente diferente, cresceu muito ao longo dos últimos anos, e tem juros normalmente mais camaradas e mais, né? Quem é cliente, normalmente, tem aquele rateio do resultado da cooperativa, você sai com lucro ainda da tua conta. Esse é um bom assunto para a gente tratar aqui, Gil. Está contratado aqui este assunto para a gente falar desse mercado de cooperativas. A gente volta a falar sobre isso, Gil. Está combinado aqui. Eu pedi e eu já estou dizendo que já está combinado. Não, é um assunto importante, até parabenizar a gente que agora o Agro, o CNN Agro, porque isso fica muito claro. Então, semana passada eu estava com uma empresária na Acaí e a gente começou a visitar alguns escritórios. E é diferente, por exemplo, a gente ia nos fundos falar com o DCM dessas estruturas, eles ficavam falando, como assim? E você tem uma linguagem diferente, então a gente tem que olhar para o agro de uma outra maneira e isso vai ter que ser a tônica do lado de cá, melhorar os investimentos, né? Muito bem, Gilvan Bueno, colunista do CNN Money, esse que tem sempre Plano Safra Recorde, esse é o homem do Plano Safra Recorde. Gil, obrigado pela conversa, o homem que mais viaja nesse Brasil. Um abraço, boa semana. Um abraço, pessoal. E ainda vou descobrir seu time de futebol, hein, Gilvan? Vou descobrir seu time de futebol. Ó. Rendeu, hein? Tá vendo? Ó? Isso daí, quem deve ter, quem deve ter. Eu vou ficar reparando a posição dos cariocas na tabela do Brasileirão para ver o seu humor. Eu vou criar um termômetro disso.